tanto de gente que existe, tanto que olha a quantidade que nós estamos aqui, porque Deus nos deu força, Senhor, e também o Senhor esteja dando força para aqueles que não puderam vir, Senhor. O Senhor sabe a necessidade de cada um, Senhor, então esteja visitando, Senhor, nesse momento e curando, Senhor, tanto. Boa noite, irmãos, mais uma vez. Vamos continuar então a nossa série de pregações. Eu denominei essa série de Buscando Compreender. Espera aí, irmãos. Buscando compreender a vontade de Deus para realizá-la. E nós estamos na parte 2. Passa aí, Marcelo, isso. Bom, eu dividi essa pregação em 4 etapas. A primeira etapa foi no culto da virada, onde a gente viu 4 pilares para compreender melhor a vontade de Deus. E nesses 4 pilares eu quero que você grave isso, porque isso vai te ajudar a discernir e a compreender textos da palavra de Deus, do porquê de fazer a vontade de Deus. Só um parênteses, irmãos, hoje nós não teremos as salinhas, tá bom? Eu esqueci de avisar os irmãos também sobre esse assunto. Hoje, então, vamos lá chegar aí com as crianças ao nosso peito. Bom, então, a primeira etapa nós vimos 4 pilares de uma vida, do porquê fazer a vontade de Deus, como compreender a vontade de Deus para realizar essa vontade. Então, irmãos, nós vimos 4 pilares. Quais são? A primeira é discernir entre a vontade decretiva de Deus e a vontade preceptiva, que tem a ver com os seus preceitos, né? A diferença entre os dois: vontade preceptiva tem a ver com preceitos, leis e mandamentos; vontade decretiva, aquela que Deus vai executar, quer você queira ou não. A gente também viu a diferença entre livre-arbítrio e livre-agência. Livre-arbítrio só Adão teve. Hoje nós temos a livre-agência de agir conforme Deus quer, ou se você é escravo do pecado, você age contrário a Deus. Então nós escolhemos que roupa vestir, que casa morar, que comida comer, para onde vamos viajar, mas cada um de acordo com a sua natureza. Os que são de Deus, aqueles que pertencem a Deus, vão fazer escolhas voltadas para agradar a Deus, e aqueles que são escravos do pecado têm a livre agência também. Se vai pecar em Caldas Novas, se vai pecar em Três Ranchos, se vai pecar lá em Balneário Camboriú, se ele vai pecar roubando, se ele vai pecar matando, não interessa, ele tem uma livre agência, mas sempre dentro do domínio do pecado, ok? Então, esse é o segundo pilar. O terceiro pilar, nós vemos que tem uma vontade geral de Deus para todo crente e vontade, vamos dizer assim, em uma vontade particular para a sua vida, uma vontade pessoal. Deus lhe confia dons e talentos, Deus te deu a sabedoria, Deus te confiou como uma pessoa única, então Ele tem uma vontade específica para você, nós não podemos negá-la. E por fim, nós vimos a questão da soberania de Deus e da responsabilidade humana, também um outro pilar, ok? Não vou repetir esse pilar, está na gravação no YouTube, vocês revejam a pregação lá, ok? Então essa é a primeira etapa. A segunda etapa que nós vamos ver agora, a vontade geral de Deus. O que é a vontade de Deus para todo crente? Independente se você nasceu na fé ontem, se você tem 30 anos de crente, se você tem vários dons e talentos que Deus te deu, se você só tem um dom e talento, lembre-se que Deus confiou dons e talentos a todos nós, ninguém ficou sem dom e talento, então você tem um, nem que seja 1 ou 10, mas Deus vai te requerer. Então, a vontade geral de Deus para todo crente. E a vontade específica, eu quero tratar com os irmãos no próximo culto, talvez essa seja a maior questionamento dos irmãos, né? Como é que eu descubro a vontade específica de Deus para mim, né? Se eu devo casar com fulano, Beltrano, se eu devo comprar tal carro, tal marca, se eu devo mudar de casa, de cidade, de emprego, como discernir a vontade específica de Deus. E talvez essa é a maior curiosidade dos irmãos, mas com a pregação de hoje eu quero talvez acalmar os seus ânimos e dizer que primeiro, antes de saber a vontade específica, você tem que estar cumprindo a vontade geral de Deus, tá? A gente fica tão focado naquela vontade específica lá de Deus, que a gente esquece de cumprir aquilo que Deus já revelou, né? A gente fica sempre querendo saber talvez o futuro, a gente fica numa espécie de horóscopo gospel, querendo saber, né, de forma previsional o que vai ser do futuro, mas a gente esquece de compreender a vontade primeiro geral de Deus. E por fim, eu quero expor alguns textos da palavra de Deus falando sobre isso, e a gente encerra essa série de mensagens buscando compreender
para fazer a vontade de Deus. Vamos orar então a Deus antes desse panorama aqui e eu entrar na mensagem. Senhor, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, fala conosco essa noite. Pai, queremos ouvir a Tua voz. Eu quero ser só um canal, Deus, daquilo que é a Tua vontade e o Teu querer. Que não seja a minha habilidade, se é que eu a tenho, que não seja, Deus, a minha eloquência, a minha capacidade de falar, de pregar. Não, que nada disso esteja em jogo. O que esteja, Deus, em foco, único e exclusivamente, é a voz do Senhor no coração dos meus irmãos. Então que o Espírito Santo agora atue, que o Espírito Santo abra a mente, abra o coração e que os meus irmãos saiam daqui não apenas compreendendo a vontade de Deus, mas que eles possam realizar essa vontade. A vontade do Senhor já revelada na palavra, a vontade do Senhor para todo crente, para todo aquele que crê em Jesus. Então nos ajude nesse processo, que Satanás não roube essa mensagem dos nossos corações, que o diabo não leve essa semente embora, mas que nós possamos ver essa semente frutificar em um terreno fértil, em um coração que possa produzir essa semente em frutos saudáveis. Oramos assim em nome de Jesus. Amém? Bom, irmãos, é verdade que o homem tem vontades, mas Deus também tem as vontades dele. É verdade que o homem também tem um certo grau de poder, mas de fato só Deus é todo poderoso. E apesar de estarmos buscando a vontade de Deus, nós estamos buscando compreender essa vontade. Em certo sentido, eu já disse para vocês que a vontade de Deus não está perdida. A vontade de Deus, ela não precisa ser encontrada porque ela já foi revelada. Ela está aqui na palavra de Deus. Então, em certo sentido, você não tem que ficar sair procurando a vontade de Deus. Deus não brinca de esconde-esconde com a sua verdade. Deus não fica brincando de esconde-esconde com a sua vontade, do tipo assim, ó, se você conseguir achar minha vontade, você vai ser um homem de sucesso. Ou olha, eu estou escondendo a minha vontade aqui, de repente você acha, e se você achar ela, vai ser como você ganhasse na Mega Sena, um bilhete premiado. Então a vontade de Deus, meus irmãos, em certo sentido não está perdida. Deus não colocou ela num cantinho. Então Deus não brinca de esconder ela de nós. Ele apresenta essa vontade na palavra dele. A vontade de Deus já está revelada na Bíblia. Então por que você está talvez procurando a vontade de Deus? Então, irmãos, devemos conhecer o que Ele já revelou para nós. Essa vontade então já foi revelada. E quando falamos sobre essa vontade já revelada, a gente está falando dessa vontade geral de Deus, que é aquele segundo item ali. Uma vontade de Deus para todo crente. Como eu falei para você, independente se você é novo na fé, se você é velho na fé, você tem muito ou poucos dons, não importa, é uma vontade geral da vida de todo crente. E frequentemente os cristãos querem cumprir uma vontade de Deus que vai além das Escrituras. Eles não se contentam com aquilo que Deus já revelou. Ele não está feliz, ele não está contente, ele não está satisfeito em conhecer o mandamento que Deus já deu para ele. Então, eles querem conhecer aquilo que é futurista, mas esquece de conhecer o caráter de Deus e a sua vontade. E uma das grandes tragédias do cristianismo atual é ficar muito focado nessa vontade secreta, nessa vontade que Deus não revelou, ao ponto até de negligenciar e até de excluir essa vontade que Deus já revelou. Olha o quanto que isso é sério. Não é sério, irmãos? Você talvez está preocupado com essa vontade futurista, mas esquece e negligencia a vontade que Deus já revelou. Então as pessoas estão muito preocupadas nesse vislumbre do futuro. Parece que a gente está interessado nisso que eu já falei, nesse horóscopo gospel, e a gente esquece de obedecer a palavra de Deus, e a gente está interessado às vezes lá na frente. Mas eu quero te perguntar, o que você tem feito hoje? O que você tem feito hoje para já obedecer essa vontade já revelada? O que você tem feito hoje para obedecer essa vontade de Deus que já é conhecida na Bíblia? O que você tem feito? Às vezes a gente está com a cabeça só lá no futuro e esquece do presente. Como é que está a sua vida? Você sabe por quê? É muito mais fácil a gente se engajar num futuro e numa curiosidade que Deus ainda não mostrou para nós, do que a gente praticar uma vida piedosa, diária da palavra de Deus. Então é mais fácil, né? É mais fácil eu ficar orando assim, Deus, o que será do amanhã? Deus, será que é da tua vontade que eu mude de cidade? Deus, e eu fico tão focado lá no futuro de algo que Deus não me mostrou, e eu esqueço e negligencio a piedade da vida cristã, daquilo que Deus já falou comigo na palavra. Isso é muito sério. E o que conforta
Aliás, é isso exatamente. O que conforta tudo isso nesse plano de Deus é que é um plano redentivo e seguro. Redentivo porque eu vou ser salvo da perdição eterna. E seguro desse plano já revelado, que ele vai se cumprir. É a vontade de Deus. A vontade de Deus garante o cumprimento dessa salvação em mim. Mas sabe o que é interessante? A gente não está satisfeito com esse plano redentivo e seguro. Os evangélicos, infelizmente, têm perdido o encanto por esse plano. O plano já revelado, um plano já mostrado, e a gente fica preso naquele plano escondido de Deus do futuro. E aí nós temos deixado de aproveitar o presente momento, o melhor de Deus para nós. E a gente então parece que vive frustrado, sempre encontrando um caminho talvez mais excelente, sempre tentando buscar um caminho talvez escondido. E eu já falei isso para vocês aqui, irmãos, se a gente está aqui, vamos viver o melhor de Deus agora? Eu sei que eu gostaria talvez de ver o melhor de Deus em outras áreas, eu sei que talvez eu queria ter mais expectativas de Deus, isso é bom. Mas vamos pegar e viver intensamente aquilo que Deus já nos colocou. Deus nos colocou nessa igreja, vamos ver o melhor aqui. Deus te deu a sua esposa, viva o melhor dessa esposa que você tem. A gente sempre tem a expectativa de que a outra esposa seria melhor. A gente sempre tem a expectativa de que estar em outra igreja seria melhor. A gente sempre acha que estar na comunhão de outros irmãos, que não esses aqui, seria melhor. E a gente fica com a cabeça sempre no futuro, numa expectativa, e aí a gente não vive nem o futuro e nem o presente, porque a gente despreza aquilo que Deus já nos deu. Eu estou te desafiando a viver um 2022 intensamente daquilo que Deus confiou na sua mão. Tem uma frase que ela não está na Bíblia, mas eu acho ela muito certa. Diz que as pessoas que são mais satisfeitas na vida, não é aquelas que têm tudo, mas é aquelas que fazem o melhor com tudo o que já têm. Não é verdade? Ela não está na Bíblia, mas essa frase é correta. Ou seja, as pessoas mais satisfeitas fazem o melhor com aquilo que elas já possuem, mas a gente sempre está com a cabeça naquilo que a gente ainda não tem. Jesus, por exemplo, deu exemplo, ele viveu uma vida dedicada de fazer a vontade de Deus. Essa era a comida e a bebida de Jesus. E a comida e a bebida de Jesus, de fazer a vontade de Deus, inclui, sabe o que? Enfrentar a ira de Deus. Enfrentar o meu e o seu pecado de alguém que nunca tinha pecado. Fazer a vontade de Deus envolveu enfrentar o julgamento da ira de Deus sobre Jesus. Já parou para pensar nisso? E fazer a vontade de Deus também era o objetivo do ministério apostólico. Por exemplo, em Colossenses capítulo 4, verso 12, diz que Epáfras é um servo de Jesus que está sempre lutando em oração por vocês. Paulo está dizendo na sua carta ao Colossenses. E aí ele diz o seguinte: Epáfras está lutando em oração por aqueles irmãos, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. Colossenses 4:12. Então, irmãos estavam lutando em oração para que outros tivessem maturidade e fossem plenamente convictos da vontade de Deus para a vida deles. É isso que eu quero essa noite. Eu quero que você saia daqui convicto de qual é a vontade geral de Deus para você, independente de quanto tempo você tem de igreja, se você está com dúvida ou não. E o propósito do crente de estar aqui nessa vida é para fazer a vontade de Deus. Agora eu quero te colocar uma certa, vamos dizer assim, talvez aparente contradição. O Salmo 143, verso 10, abre lá. Salmo 143, 10. Salmo 143, 10 diz o seguinte. Eu vou ler alguns textos da palavra, irmãos, por isso que eu quero que os irmãos tenham um pouco mais de agilidade de abrir a Bíblia, que eu vou ler alguns textos hoje, tá? Não é uma pregação expositiva de um texto só, ela é mais para o lado da temática, então vai ser mais textos bíblicos que eu vou ler hoje. No Salmo 143, 10, olha o que está escrito: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Esse salmo é interessante, que mostra, o salmista está dizendo para ensinar a fazer a vontade de Deus. Se a gente considerar esse salmo, a gente tem que entender que ele, fazer a vontade de Deus, mostra que é uma questão mais de obediência do que algo desconhecido, não é verdade? Ele falou: olha, ensina-me a fazer a tua vontade. Dá a entender que o salmista já sabe qual é a vontade de Deus. O que ele quer agora? Ser ensinado. O que ele quer agora é só uma questão de obediência,
já é algo conhecido dele, uma vontade já conhecida. Então o salmista sabia qual era a vontade de Deus. Ele orava apenas para que ele pudesse obedecer. O salmista está orando aqui para que ele fosse capacitado a obedecer essa vontade já conhecida, já revelada. Agora vamos em Efésios capítulo 5. Efésios, lá no Novo Testamento, no capítulo 5, versículo de número 17. Efésios 5, 17. Olha o que está escrito. Vamos ver se parece uma aparente contradição. Efésios 5, 17. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e não vivam como tolos. Perdão, eu estou lendo o versículo 15, irmãos. Efésios 5, 17 diz: por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aqui não parece que Paulo não sabia qual é a vontade de Deus, ou que os irmãos não estavam sabendo qual era a vontade de Deus, não é? Procure compreender a vontade de Deus, que vocês não estão compreendendo, não. Parece que aqui ela já não era conhecida. Mas o que esse texto está nos dizendo? Está nos dizendo, meus irmãos, que algumas pessoas estavam sendo tolas. Tola no sentido mesmo de agir, ela estava sendo insensata e ela não estava compreendendo uma vontade que já era revelada. Essa tolice que Paulo está falando, essa insensatez, é de compreender algo que Deus já havia mostrado. A vontade de Deus já está aí, já está diante de você, só que você não está vivendo. A vontade de Deus está aí, mas você está sendo tolo, insensato, você não está compreendendo no sentido de conhecer essa vontade. Então, você não tem que andar ansioso em relação à vontade de Deus. A vontade de Deus já está revelada. Não se preocupe. O que você tem que fazer agora? Você tem que conhecer a Bíblia para conhecer essa vontade. Como eu já disse, meus irmãos, talvez o maior problema que a gente está preocupado em descobrir a vontade que Deus não falou é porque a gente não está vivendo isso aqui que Deus já revelou. A gente gasta muito esforço em saber talvez aquilo que Deus não mostrou lá na frente e não gastamos com aquilo que Ele já nos trouxe. Então, meus irmãos, lembre-se, buscar a vontade de Deus deve ser fruto do discernimento já revelado na palavra de Deus. Buscar a vontade de Deus não é reunir um monte de conselho do mundo, do tipo, a voz do povo é a voz de Deus. Não. Se você teme a Deus, se é um cristão que teme ao Senhor, você vai buscar a vontade de Deus, você vai diante da palavra, porque a Bíblia ensina a compreender essa vontade. E é interessante que essa vontade já conhecida e revelada, ela tem que estar sempre sendo ajustada às nossas ações com aquilo que já foi dito. O que está escrito lá em Romanos capítulo 12? Você deve renovar a sua mente, não é verdade? Para experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como é que você vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Ajustando aquilo que a Bíblia já revelou com aquilo que você está agindo. Bom, eu já disse para vocês, o espelho da sua ação não é o seu irmão que está do seu lado. O espelho de como você deve agir é a Bíblia. Então quando você está olhando para ela, você fala assim, será que eu estou agindo de acordo com a vontade de Deus? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus nessa área? Ele é esse espelho, esse leme, esse norte que vai nos guiar. Então quando a gente lê a Bíblia diariamente, o nosso entendimento é renovado, a nossa maneira de pensar é reestabelecida, reguiada, redirecionada, e aquelas ideias e opiniões que a gente tinha mundana, elas são substituídas e alinhadas com o que a palavra de Deus diz. Como diz um pregador famoso, nós temos que pregar para o nosso coração todo dia, porque o nosso coração é rebelde, o nosso coração é pecaminoso, o nosso coração é inclinado ao pecado, então todo dia eu tenho que estar pregando para ele, coração, não é esse o caminho, coração, não é essa rota que você está tentando tomar. Logo então, irmãos, a gente tem que estar alinhando as nossas decisões com aquilo que é a vontade de Deus. Então, Deus tem um plano geral para todo crente. Qual que é esse plano? Qual que é a vontade geral para todo crente? Nos conformar à imagem de Jesus. Esse é o plano geral para você, para todo crente. E ele garante, lembra que eu falei que é um processo redentivo e seguro? Ele garante isso em Filipenses capítulo 1, verso 6, que ele vai nos conduzir nesse processo até o final. Vamos conhecer então qual é a vontade geral para todo crente? Passa ele aí no primeiro. Aliás, eu só repeti isso aqui, são os 4 pilares, pode ir passando, os 4 pilares que a gente já viu. Bom,
Vamos lá então. Primeira vontade de Deus para você. Você fala assim: Deus, qual que é a vontade para o Senhor para mim? Nós só vamos ver 10. É rapidinho, eu vou passar elas rapidamente. A primeira é que a vontade de Deus é que você seja salvo. Passa o versículo aí. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então é a vontade de Deus a sua salvação, você ser liberto do pecado e da morte, você ser liberto do inferno. É a vontade de Deus a sua salvação. E se você não está salvo, você não tem o direito de pedir a vontade de Deus na sua vida. Se você nem é salvo, como é que você vai pedir a vontade de Deus para ser feita na sua vida? Aquele que não vem a Jesus não tem qualquer pretensão de conhecer a vontade de Deus sobre qualquer coisa. Se você está se perguntando coisas em relação à vontade de Deus e nem veio a Cristo, você nem tem condição de ter a direção dele. Porque a vontade de Deus é que você coloque a sua confiança primeiro nele, acreditar em Jesus. E aquele que faz a vontade de Deus tem a vida eterna, conforme Mateus capítulo 7, versículos de 21 a 23. Segundo aspecto da vontade de Deus, é a vontade de Deus que você seja cheio do Espírito Santo. Efésios capítulo 5. Diz o seguinte: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Primeiro aspecto é a vontade de Deus que você seja salvo. Segundo, que você seja cheio do Espírito Santo. E aqui eu quero fazer uma distinção entre estar cheio plenamente do Espírito e ter recebido o Espírito Santo. Quando você é salvo, você já recebe o Espírito Santo de Deus. Quando você já é salvo, não existe aquela história, como a gente viu no meio pentecostal, da segunda bênção, de você receber o batismo com o Espírito Santo. Não, se você já é salvo, você já recebeu o selo do Espírito Santo de Deus. O que você precisa agora? Você precisa ser cheio do Espírito. O que você precisa agora? Você precisa ser cheio da plenitude do Espírito Santo, porque você já tem esse selo. Deus já habita em você, o Espírito já habita em você. Então é vontade de Deus agora que você seja cheio desse Espírito, se você já for salvo. E estar cheio do Espírito Santo, meus irmãos, é ser controlado pelo Espírito Santo. O que significa ser controlado pelo Espírito Santo? É você permitir-se ser guiado por Ele. O que significa isso? Estar cheio do Espírito Santo, estar controlado pelo Espírito Santo, é você entoar hinos e cânticos espirituais, é você falar salmos, é você entoar louvores, é você ser dominado por uma vida de adoração. E não importa o que aconteça com a sua vida, você tem que estar cheio desses louvores. E sabe o que significa ser controlado pelo Espírito Santo? Não é nada místico, não é do tipo assim, uma imposição de mãos, sabe assim, olha, vem cá, eu vou impor as mãos sobre você e você vai ser cheio do Espírito Santo, você vai ser controlado pelo Espírito Santo. Não é imposição de mãos, não é uma experiência mística que você tem de forma individual. Sabe o que significa ser controlado pelo Espírito Santo? Significa você estar tão saturado da palavra, tão cheio da Bíblia, que aquilo ali está te guiando. Quando você é guiado e controlado por essa palavra, porque você está saturado da Bíblia, você está cheio dela, as suas ações vão sendo controladas e guiadas pelo Espírito Santo, que deu essa palavra. Por isso que quando um dardo inflamado do maligno vem na sua mente, ou você vai agir de alguma maneira na sua vida, você tem que agir conforme essa palavra. E isso é ser controlado pelo Espírito Santo. Não é uma experiência mística, não é uma imposição de mãos, não é algo sobrenatural. É ser guiado pela palavra, estar saturado dela. Essa palavra que toma conta das emoções, essa palavra que toma conta da sua vontade, porque a vontade da carne nossa não é ir fazer um monte de outras coisas erradas. A vontade da nossa carne não é ir desobedecer a Deus e um monte de outras coisas, mas quando você está guiado pela palavra, saturado por ela, você está sendo controlado pelo próprio Espírito, guiado por Ele. Não é algo místico e nem algo assim sobrenatural. Ser cheio do Espírito significa ser controlado por Ele, aplicando a palavra na sua vida. Grave isso. Ser cheio do Espírito é estar saturado da palavra, sendo controlada, aplicando ela na sua prática de vida. Terceiro, é a vontade de Deus que você se santifique. Passa aí, Lane, para nós, por gentileza. Isso.
A vontade de Deus é que você seja santificado, que você se santifique. 1 Tessalonicenses 4:3. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. O que significa santificação? Separação, separado. A santificação é ao mesmo tempo um ato como um processo. Um ato de que você foi separado por Deus, para Deus, através da justificação. E agora, na santificação, você está crescendo nessa vida de santidade. A vontade de Deus, então, para você, para todo crente, é essa santificação, essa separação da carne, do diabo e do mundo, os seus três inimigos. A santificação, então, meus irmãos, é esse processo onde eu vou me separando cada vez mais desse pecado, cada vez mais das coisas erradas do mundo, cada vez mais eu vou dando menos moral para os dardos inflamados do maligno na minha mente, eu não vou obedecer nesses dados. Faça esse teste. Você já recebeu um dardo inflamado do maligno e logo obedeceu? O que o diabo faz? O diabo vê, nossa, deu certo. Ele obedeceu esse dardo inflamado meu, que desobedece a palavra de Deus, então eu vou insistir nisso. Aí ele vai aplicando dardos para você. E você vai respondendo às sugestões do diabo na sua mente. Tudo porque você não está obediente a essa palavra. Mas esse processo, irmãos, vai durar a vida toda. Ele é um aprendizado, ele é um crescimento. Tem erros, tem acertos, tem altos, tem baixos, mas é um processo. E a vontade de Deus é exatamente nessa santificação, nesse processo, onde Jesus veio ao mundo, morre pelos nossos pecados, Deus dá o Espírito Santo, nós temos a nova natureza, Ele nos dá a sua palavra, como eu com a igreja, e isso tudo aqui é um processo. Você está aqui hoje é um processo de santificação. Você está ouvindo a palavra, está aqui junto dos irmãos, é um processo. Eu já falei isso para vocês. O arroz que te alimentou no início de 2021, está valendo para o início de 2022? Não. Por quê? Porque você precisa de um novo arroz, de um novo feijão amanhã, você precisa depois de comer mais carne, mais salada, e esse processo de alimentação vai formando o seu corpo. Por isso que você é aquele que você come. Se você está cheio de açúcar no sangue, você só está mostrando aquilo que você é. Se você está cheio de TikTok no sangue, você só está mostrando aquilo que você é. Se você está cheio de informação de um monte de outra coisa, mas não sabe nada de Bíblia, você só está mostrando aquilo que você é. A comida natural mostra no seu sangue, nos seus exames, aquilo que você é. Quando uma tribulação vem na sua mente, quando você passa uma dificuldade e não está conseguindo vencer essa dificuldade, só está mostrando o nível espiritual que você está. Só está mostrando quem você é em Deus, o que você está comendo. E aí, meus irmãos, é o seguinte: se você vai ser um médico, se você vai ser um advogado, eu não posso te dar essa certeza. Eu não posso responder por você se você vai ser um comerciante, se você vai abrir uma pequena empresa, vai trabalhar de empregado, eu não sei, mas sabe o que eu sei? Independente da sua vocação que você vai seguir, a profissão, é a vontade de Deus que você seja santo nessa profissão. É a vontade de Deus que você seja santo aonde você estiver. Por exemplo, médicos que abusam de pacientes, advogados que mentem para ganhar causas, empresários que sonegam impostos, maltratam seus funcionários para se dar bem na vida. Irmão, eu não sei qual é a sua profissão, qual será, mas onde você estiver, a palavra de Deus diz que você tem que ser santo. E além de você saber ser santo, na verdade, em cada profissão que você vai exercer, isso por si só já elimina um monte de atitude antibíblica. Um monte de profissão, vou colocar bem suposta profissão, que você não deve seguir, só pelo fato de você ser santo. Só pelo fato de você ser santo, você não compraria um motel. Ah, você é dono do motel. Só pelo fato de você ser santo, você já não abriria uma distribuidora de bebidas. Só pelo fato da santidade, de você ser separado e santo, já eliminaria um monte de outras práticas da sua vida profissional. Mas Deus não quer apenas que você quer ser santo. Quarto, é a vontade de Deus que vocês sejam submissos. E aqui não vou abrir todos os textos, coloca aí, Elaine, os 4 textos projetados. A primeira vontade de Deus é que nós sujeitemos a Ele, Tiago capítulo 4, verso 7. A segunda vontade de sujeição é sujeitai-vos uns aos outros, Efésios capítulo 5, versos de 21 a 33. E é a vontade de Deus que você submeta aos governantes, Romanos capítulo 13, versos de 1 a 2.
É a vontade de Deus a nossa submissão a Deus, a uns aos outros e aos governantes. Essa é a vontade de Deus, meus irmãos. Você não precisa nem perguntar isso. E essa submissão nos fala de humildade, nos fala de uma vida caracterizada por uma submissão humilde a Deus. Jesus foi humilde. Quando você é humilde, você está espelhando o próprio Senhor Jesus. Em Hebreus 13, capítulo 13, verso 7, diz para sermos submissos àqueles que estão sobre nós no Senhor. Submetemos aos pastores, aos presbíteros, aos que nos lideram, ao patrão, aos governantes. Humilhai-vos e no devido tempo Deus vos exaltará. É a vontade de Deus, então, sua submissão. Quinto, mais uma vontade de Deus. É a vontade de Deus que talvez você sofra fazendo a vontade de Deus. Ou seja, talvez seja da vontade de Deus o seu sofrimento. Quero explicar melhor para você. Abra o texto de 1 Pedro, passa ele aí. 1 Pedro 3, 17 e 18 diz, olha só o que está escrito. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Ou seja, Jesus sofreu por amor de nós, mas talvez seja a vontade de Deus que você sofra também. Por que isso? Tem gente que está sofrendo hoje por causa de pecado. Eu não estou falando desse tipo de sofrimento. Esse sofrimento é disciplina de Deus na sua vida. Mas o sofrimento que eu estou falando é de estar fazendo a coisa certa. O sofrimento, por exemplo, nos aperfeiçoa a enfrentarmos um mundo hostil. Se você vive uma vida piedosa, se você vive uma vida que agrada a Deus, esse sofrimento vai trazer reprovação diante do mundo. Você vai ser desprezado pelo mundo. Você vai sofrer escárnio, dificuldade, separação entre a família e amigos. Tudo isso vai trazer sofrimento. Mas para quê? Para te moldar à imagem de Cristo. E ao vivermos uma vida justa, num mundo que é injusto, o mundo vai reagir. O mundo vai reagir a essa injustiça de uma vida justa que você está vivendo. Sexta coisa, o que é a vontade de Deus? É a vontade de Deus que você seja grato. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sermos gratos, irmãos. Em tudo dai graças. Alegria constante. Ser cheio de gratidão. A gratidão não é apenas uma mera questão de ser educadinho, de ser polido. Eu quero saber se você de fato no seu coração é alguém grato. Se você vive uma gratidão interior e se sua vida é pautada por isso. Você é alguém saturado de gratidão a Deus? Sétimo, Deus atende o pedido daqueles que buscam a sua vontade. João capítulo 9, 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores. E pecadores aqui não está dizendo assim que você cometeu um pecado. Pecadores aqui está dizendo de alguém que é escravo do pecado. Sabemos que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Irmãos, o contexto aqui de João capítulo 9 mostra aquele cego de nascença. Sabe aquele cego que nasceu? Jesus vai lá e cura ele. Quando Jesus cura ele, o cego vai lá e os fariseus vê aquele cego. Ele fala assim, mas quem te curou? Foi aquele. Quem é aquele? Por que ele fez isso? Você é cego mesmo de nascença? E começou a questionar o cego. O cego respondeu para os fariseus e falou assim, olha, eu não sei se ele é pecador. O que eu sei é que antes eu era cego e hoje eu vejo. E aí ele dá essa resposta. Sabemos que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Ou seja, o cego foi não só apenas curado, como foi salvo. O texto aqui, meus irmãos, está mostrando então um ex-cego que está expressando o ensino da vontade de Deus, que Deus vai atender aqueles que temem a Ele e praticam a sua vontade. E eu quero terminar com esses 3 aspectos da vontade de Deus. Primeiro é a vontade, oitavo é a vontade de Deus, que sirvamos uns aos outros com os dons que nós recebemos, Gálatas 5,13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Se você tem um dom e um talento, e você está escondendo esse dom e esse talento,
saiba do Senhor, você não está fazendo a vontade de Deus. Se essa igreja precisa de você e você não está servindo aqui, saiba que você não está fazendo a vontade de Deus. Nós temos que servir uns aos outros pelos dons e talentos que Deus já nos deu. 9, é a vontade de Deus nos transformar à imagem do seu Filho e Ele nos conduzirá nesse processo até o fim. Esse plano é redentivo e seguro. Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, também o chamou, e aos que chamou, esse também justificou, e ao que justificou, esse também glorificou. Olha só, predestinou, Deus predestinou para serem conformes à imagem e semelhança. É a vontade de Deus você ser a imagem e semelhança de Jesus. E por fim, o 10º, é a vontade de Deus que você guarde os seus mandamentos. Eu vou ler só Eclesiastes 12, 13, que diz o seguinte: de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Irmãos, o que eu quero com essas 10 grandes vontades de Deus para a sua vida? A vontade de Deus para todo crente. O que eu quero com essa aplicação? Primeiro, irmãos, que Deus é soberano sobre todos nós. Logo, meus irmãos, eu não posso dizer que Deus não vai até alguém para dar um recado para uma pessoa ou para dar uma orientação para a pessoa, se não estiver de acordo com isso que eu acabei de dizer. Eu só falei de 10, existem inúmeras outras opções. O que eu posso dizer, meus irmãos, que não é usual Deus usar outras formas de falar com o seu povo, a não ser a palavra de Deus. Irmãos, eu estou negando que Deus é soberano e pode falar com você através de um irmão? Não. Deus pode usar uma pessoa, Deus pode usar uma circunstância na sua vida, Deus pode usar um monte de coisa para falar com você. Eu só estou dizendo que não é usual. O que é usual? Deus usar a sua palavra. Deus nos guiar por meio da palavra já revelada para tomarmos decisões específicas na nossa vida, que é a próxima mensagem que nós vamos ver no domingo que vem. Como tomar decisões específicas na vida? Primeiro, a partir das decisões gerais, da direção geral que Deus já revelou. Essa vontade geral que você viu aqui, só 10 delas, e tem muito mais. Essas vontades gerais de Deus para a sua vida vai te guiar ao tomar decisões específicas na vida. Então eu tomo decisões específicas a partir de orientações gerais. Por exemplo, nós não vemos orientações na carta de Paulo, Pedro, Judas e João do tipo: amados, busque a Deus e Ele lhe revelará as coisas para você em sonhos. Ou, Deus vai lhe dar orientação através de anjos que lhe dará visões. Ou então, Deus lhe mandará recados no monte. Eu não estou dizendo que Deus não pode usar essas coisas, já disse, Deus é soberano. Eu estou dizendo que usualmente Deus usa a sua palavra através das orientações gerais para nos dar direções específicas. Por isso, quanto mais sensível eu estou a Deus, mais cheio e controlado pelo Espírito Santo, lembra que o que eu falei que é controle do Espírito Santo? É estar saturado de Bíblia. Mais então eu vou ter capacidade de discernir, compreender a vontade de Deus para mim. Mas eu vou ter condições de estar em acordo, de tomar decisões segundo a vontade de Deus e não contrariando Ele. Irmãos, o Espírito Santo vai nos guiar através de sua palavra, desses princípios gerais, para tomarmos essas decisões específicas. E nós cremos então que esse Deus que é pessoal, que fala com você individualmente, Ele tem um propósito e um plano para você, claro. Existe um Deus acima de nós, um Deus que quer que você dependa dEle, que você o agrade, e fazer essa vontade que é boa, perfeita e agradável, vai ser o melhor para a sua vida. Agora, irmãos, eu vou dar só 2 exemplos para a gente encerrar dentro dessas aplicações. Primeiro, escolher um emprego. Vamos supor que um jovem acaba de se formar, e ele recebe 3 propostas de emprego, e uma delas exige que uma parte dela ele tem que ser um pouquinho desonesto, ou minta, com aparência de coisas corretas. Qual que é a vontade geral de Deus para esse jovem? Que um desses empregos já seja eliminado de cara.
Nesse caso, a pessoa nem precisa de uma oração, de uma revelação para buscar uma direção específica de Deus, porque está claro que uma dessas oportunidades de emprego não é a vontade de Deus, porque ela desobedece claramente àquilo que Deus já determinou. Um exemplo, escolher alguém para casar. Em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 39, está escrito que a mulher que está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então a mulher que fica viúva, ela pode se casar com quem ela quiser. Ela está livre para essa escolha, mas tem que ser alguém no Senhor. Tem que ser alguém que está disponível, que não está casado. O princípio é que o casamento, de ser no Senhor, tem que ser entre esses irmãos. É uma escolha livre da irmã, mas tem os princípios gerais já revelados na palavra. Logo, irmãos, para tomarmos decisões específicas, segundo esses princípios gerais, segundo a vontade de Deus, é obedecendo aquilo que Ele já estabeleceu na sua palavra. Devemos então, irmãos, buscar esses princípios gerais de uma maneira para discernir como tomar decisões específicas. Tudo o que nós precisamos de uma vida agradável já foi revelada. Essa vontade, então, não tem que ser adivinhada, mas ela tem que ser apenas conhecida por intermédio da palavra e ser aplicada. Que o Senhor, irmãos, possa nos ajudar a compreender, a fazer essa vontade de Deus já revelada em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra. Pai, que os nossos irmãos